sobre Amém. Boa noite, irmãos. O Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Os irmãos podem se assentar por um instante. Estamos gratos a Deus, por mais um dia estar aqui para ouvir a santa palavra de Deus. Agradecido a Ele pelo bom tempo que Ele tem nos dado, por quanto tem cuidado de nós. Pela graça de Deus, ontem estivemos ali em Itapevi, tivemos um tempo maravilhoso ali com os nossos irmãos. São poucos irmãos, mas creio que Deus estava ali conosco. Que não pode faltar na reunião é o Senhor Jesus Cristo, Ele prometeu que Ele estaria onde 2 ou mais pessoas estivessem. Então basta você crer. Onde você estiver reunido, saiba que Ele está ali, porque Ele é fiel à tua palavra dele. O profeta diz que Ele nunca faltou em um convite. Então convide sempre Jesus para estar no seu lar, para estar no seu coração, estar na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, convida Ele. Mas quando Ele chegar, receba Ele. Porque às vezes as pessoas convidam Ele e quando Ele chega, elas fecham a porta na cara dele, Mas nós temos que cada dia ter graça para receber a Ele, E graças a Deus, Deus tem nos dado essa graça. Hoje ouvimos essa mensagem maravilhosa, Cristo é revelado em sua própria palavra. Eu podia permanecer com ela muito tempo só falando dessa mensagem. É uma mensagem rica demais, meu Deus. Ela mostra para nós todo o quadro do dia que nós estamos vivendo, todo o quadro daquilo que o profeta veio restaurar, mostra o movimento dos corpos e tudo. É uma coisa extraordinária, Então, creio que nossas almas estão saciadas. A minha alma está saciada. Pela graça de Deus, Deus enviou maná para nós do céu e nós temos recebido esse maná e temos comido, Então, vamos orar aqui pelo livro. Hoje é 21/6. Oração para a Natália, que está com febre. É o pedido do irmão João. A irmã Natália não está aqui não, irmão? Irmão Tiago também, peço oração pelo meu filho Paulo Henrique, que está com dor na perna. Também não veio, irmão? É esse, Eu confundo os dois. Irmão, por favor, vem aqui, irmão Paulo Henrique. Esse precioso irmãozinho, filho de nosso querido irmão, Nosso irmão Tiago. Que Deus possa abençoar. Sobe aqui, meu irmão, por favor. Muito bom. Deus abençoe, viu? Querido Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, aqui está esse precioso irmão, Pai, filho do nosso querido irmão Tiago, Pai querido. Ó Pai, e ele está com dor nas pernas, Pai. E eu creio que pode ser dor de crescimento, o profeta diz. Mas se for alguma coisa que Satanás queira pôr algum dano, ó Pai, nas perninhas dele ou na saúde dele, nós condenamos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, que essa criança possa cada dia crescer para a Tua honra e Tua glória. Ó Pai, que ele possa ser um varão cheio da Tua graça e cheio do Teu Espírito Santo. E seja uma luz onde ele estiver, Pai, desse Evangelho glorioso. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Eu creio que é dor de crescimento, viu? Está crescendo, daqui uns dias você vai passar a ser o pai. Deus abençoe, viu? Amém, Jesus. Também a irmã Natália, Vamos orar pela nossa irmãzinha. Querido Pai Celestial, Deus rico de misericórdia, que está ao pedido de nosso precioso irmão João, ó Pai, que pede pela sua netinha, a irmã Natália. Ó Pai querido, ela está sempre aqui na igreja ouvindo a Tua palavra.
Querido Deus, que Tu possa visitar ela nessa noite. Que Tu possa, Senhor Jesus Cristo, estar ali repreendendo aquela enfermidade, ó Pai, e também, ó Pai, revelando a Tua palavra no coraçãozinho dela. E que ela possa receber a Ti como Salvador, Pai. Porque enfermidades, essas coisas, nós sempre vamos ter problema na nossa vida. Mas a nossa alma é o que mais precisa de cura, Pai. E eu rogo que Tu visite essa criança e que todo mal seja desfeito da vida dela. Diz o profeta que quando a palavra de Deus é pregada, os demônios se afastam. Para que Deus, então, Ele possa trazer cura, para que Ele possa trazer salvação. Que assim seja com ela ali e conosco aqui, Pai. E que o diabo se afaste. E que a palavra tenha preeminência na nossa vida, Pai. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus abençoe. Vamos aqui ouvir um pouquinho a palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé. Em reverência à palavra, né? Vamos abrir em Mateus capítulo 15. Para continuar a mensagem que falei um pouco ali sobre perseverança. Ali em Itapevi. Uma mensagem muito rica, muito linda. Mateus 15. Vamos ler do verso 21 até o verso 28. Amém? Amém. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora a sua filha ficou sã. Amém? Fechamos nossos olhos uma vez mais. Querido Pai Celestial, no Teu nome santo, Senhor Jesus, eu creio que nós estamos alegres de estar aqui, Pai. Agradecido, Senhor, porque Tu és um Deus rico de misericórdia. E eu creio que nós também, Pai, nós olhar para nós não éramos diferentes daquela mulher. E ela reconheceu, Pai querido, que o povo dela era como cães. Ó Pai, ela sabia que Deus estava falando a verdade, mas lá no coração dela havia uma alma necessitada, Pai. Oxalá que cada alma aqui possa sentir essa mesma necessidade e possa clamar como ela clamou: socorre-me, Senhor, ajuda-me, Senhor. Que tenha misericórdia de nós e que nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos. Ó Pai, que possamos sair daqui com a vida mais consagrada a Ti, meu Deus. Por isso encomendamos tudo em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Podem sentar. Ontem eu falei um pouco sobre essa mensagem, né? Mensagem de perseverança. Pregada em 16/11/63. Tem várias perseveranças, né? O irmão Brana, no começo ele diz que ser perseverante é ser persistente. Quando você almeja algo, quando você deseja, né, fazer algo, você deve ser persistente. E se aquele algo é bom, né, você vai sempre encontrar obstáculos. Todo aquele que deseja fazer algo bom, ele vai sempre encontrar obstáculo. As pessoas, o diabo põe muita coisa no caminho, põe todo tipo de obstáculo que ele queira, que ele encontre para colocar no caminho de alguém que está lutando para fazer algo para o Senhor Jesus Cristo, né? Fazer algo bom. Mas todos que venceram, lá no capítulo 11 do livro de Hebreus, a Bíblia diz ali, né, que todos venceram foi através da fé. Hoje o irmão Brana,
ele mostrou para nós que nós temos que ter um absoluto sempre, né? E o absoluto do cristão é a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz, ali nós devemos descansar, né? Muitas vezes ali Jesus comparou aqueles sacerdotes, eu estava dizendo até em casa para eu, Jesus comparou aqueles sacerdotes, né, que eles tinham, às vezes, fosse comparar o amor de Jesus na visão humana com o amor daqueles sacerdotes, né? Mombrana diz que Jesus perderia para eles, porque eles eram bondosos sacerdotes. Tudo que as pessoas precisavam, eles estavam ali ajudando e dando aquilo, mas tudo fora da palavra. E Jesus, então, quando ele vinha e repreendia o povo com a palavra, então o povo achava que ele era ruim e que o sacerdote era bom. Mas a verdade, eu não quero ser um bondoso sacerdote, eu quero ser um pastor de ovelha, que dê a palavra de Deus para que as pessoas ela possa crescer espiritualmente. É lógico que pela graça de Deus, o que nós podemos fazer para ajudar cada um, tiver no nosso alcance, nós vamos ajudar, né? Mas não uma ajuda por uma maneira carnal, mas uma ajuda de acordo com a palavra de Deus, porque carnalmente não adianta nada você fazer. Pode ser bonzinho de coração, pode ser um bom sacerdote, pode ser o que for, mas isso diante de Deus não serve para nada se você nega a palavra de Deus. Aqueles bondosos sacerdotes foram o que pregaram Jesus na cruz do Calvário, né? Então que Deus nos ajude a cada dia estar firmado na palavra, seja perseverante na palavra. Não adianta, né, ser perseverante em algo fora da palavra, não, você tem que ter perseverança, porque a fé, o Mombrana diz que a fé, o único fundamento verdadeiro da fé é na palavra. Se você quer fazer algo e você fala, eu tenho fé para fazer aquilo, e aquilo não está na palavra, saiba que é uma fé que está se movendo numa areia movediça. Mas se está na palavra, então você está edificado sobre a rocha. Você tem um fundamento, e aí você pode prosseguir, porque vai construir, vai dar uma casa boa, né? Mas se nossa fé não está edificada sobre esse fundamento que é a palavra de Deus, né, com certeza os muros vão cair mais cedo ou mais tarde. Hoje estava saindo de casa, até me deu algo no meu coração. Eu cheguei ali fora e olhei para o nascer do sol, que eu achei mais estranho, né, que no nascer do sol o céu estava como um bronze. Falei, Senhor, tenha misericórdia. Algo me moveu meu coração na hora. Falei, Senhor, tenha misericórdia, ajuda a minha vida a estar preparada, porque bronze, irmão Brana diz que o bronze é julgamento, e eu creio que os julgamentos de Deus já estão caindo em partes e estão próximos a cair em abundância nessa terra. Então ajuda-me, Senhor, a estar com a minha vida pronta, para que quando esse julgamento cair, eu possa estar longe daqui, porque eu creio que nunca caiu de uma maneira como vai cair dessa vez. Então que Deus nos ajude. Mas vamos seguir aqui a mensagem de perseverança no parágrafo 125. O profeta diz assim: eu costumava, quando eu fui guarda florestal por alguns anos, me encantavam os animais, me agrada cuidar deles. Assim que eu fui um oficial de conservação por 7 anos, costumava passar por um bom manancial. Era o melhor manancial que alguma vez havia bebido. Sempre me agradou, porque era muito alegre, sempre borbulhando, 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 borbulhando. É bom você estar num lugar alegre, onde você vê que o Espírito Santo está sempre borbulhando, né? E pensei, ó, que coisa! Eu me abaixava e bebia. Um dia pensei, pequeno manancial, que te faz tão feliz? Será que os coelhos bebem de ti? Se ele pudesse falar, diria, não é isso o que me faz borbulhar. Eu diria, talvez porque o veado bebe de ti de vez em quando, não é isso que me faz borbulhar. Diria, pequeno manancial, talvez seja porque eu bebo de ti como uma vez ao mês. Não é isso. Eu diria, bom, o que te faz borbulhar todo o tempo?
Se ele pudesse falar, ele diria: não sou eu que está borbulhando, é algo de trás de mim, empurrando, está borbulhando. Você sempre tem que pedir a Deus para que Ele te leve você. Porque se você fizer esforço, ou eu fizer, um dia vai cessar nossos esforços. Mas se Deus estiver bombeando, estiver sempre te dando força para você caminhar, você nunca vai ver obstáculo, né? E assim é o Espírito Santo para o crente. Há algo de trás de você, você não pode empurrar isso, romper isso. Isso cuida de você, né? É a palavra de Deus que cuida de você, é o Espírito Santo. Se você é um cristão obediente à palavra de Deus, é isso que cuida de você. Algo dentro de você, como Deus disse à mulher junto ao poço, fontes de águas que brotam para a vida eterna. É algo dentro de você, que brota dentro de você, aspergindo de gozo de Deus para a sua alma todo o tempo. E enquanto a igreja pode sentir isso ao redor, você não tem o que temer. O que você vai temer? Se você crê, como a Bíblia, Paulo disse, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que às vezes nós paramos para pensar nisso? Se Deus é conosco, por que você está com medo? Por que eu estou com medo? Estou com medo de uma enfermidade, estou com medo de um problema, estou com medo dos problemas do mundo. Não, Senhor, a Bíblia diz: maior é o que está em vós. O que nós temos que ter certeza é que esse maior está em nós. Amém. Saber que Ele cuida de nós todo o tempo. Não sou eu que cuido de mim, é Ele que cuida de mim. Não é você que cuida de você, é Ele que cuida de você. Sansão não temia, ele foi persistente. O único que tinha era uma queixada de mula, porém foi persistente porque sabia que seus cachos ainda estavam pendurados ali. Ele passava a mão aqui no cabelo, ele sabia que aquilo tinha um pacto com Deus. Ele sabia que aquilo ali, representava um pacto, e que quando aquilo ali estivesse ali, Deus estava ali, para manifestar a palavra dele, para fazer que aquele pacto fosse colocado em prática, O médico talvez tenha dito: não há possibilidade de que você se recupere, você está morrendo, você tem câncer. Porém, enquanto vocês puderem sentar aqui e sentir a gloriosa ressurreição de Jesus Cristo, que diferença há então no que diz o médico? Nós temos que sempre colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Se Deus disse: eu sou o Senhor que te sara, e o médico diz: você vai morrer, qual você vai crer? Eu falei: eu vou ficar com o que Deus disse, mas mesmo que Ele me faça passar por águas barrosas, mas eu quero ficar com o que Ele disse. Você seja persistente. Ele apreciará você. Se é um bom médico, lhe diria que quer que você se recupere. Isso é o que você quer, isso é o que Ele quer, que você tem que fazê-lo. Para ter fé, você deve ser persistente. A pessoa, você pensou, essa mulher, a primeira vez que ela passou perto de Jesus e falou: tu, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus não deu nem atenção para ela. Pensou se ela dissesse: não vou mais não, vou voltar para trás, porque ele nem me deu uma olhadinha, nem me deu atenção. João estava muito seguro de que veria um sinal correto. Ele sabia que Deus lhe havia dito que ele saberia quem era o Messias. Ele foi muito persistente. Acho que João ia dar ouvido para algum sacerdote que dissesse para ele: João, aquele lá é o Messias, fulano é o Messias, ciclano é o Messias. João nunca ia dar ouvido, porque Deus já havia falado para ele que quando ele visse o Espírito descer sobre ele, aquele seria o Messias. Então ele estava esperando algo de Deus, ele não estava esperando algo dos homens. Ele disse: eu o conhecerei quando ele vier. Ele estava tão seguro que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não havia dúvida na mente de João, Ele sabia que Deus tinha prometido e Deus era fiel para cumprir a palavra dele.
Este é o Cordeiro de Deus. Ele sabia que o era. Ele testificou, viu o Espírito de Deus que descia do céu sobre ele como uma pomba. E sei que ele é o Filho de Deus, persistente. Poderíamos seguir e seguir com personagens. Essa mulherzinha, que o irmão Branda começa a falar dessa mulher, é maravilhoso demais. Essa mulherzinha, ela era uma grega, uma nação cirofenícia. O profeta disse que foi a primeira grega que Jesus falou com ela. E encontramos que ela deveria ter ouvido dos louvores e da glória do Senhor Jesus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu. Nunca esqueça disso. Se você quer ter fé verdadeira e genuína, ouça a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Se você quiser ter uma fé mental, vá à igreja, vá para a teologia, vá para qualquer lugar. Mas se você quiser ter uma fé na palavra, leia a palavra. Jesus disse: examinai as escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Então somente na palavra você tem vida eterna. Você sabe, a fé encontra recurso que outros não veem. Amém. Que coisa maravilhosa é a fé. Ela encontra recurso que outros não veem. Outros olham e falam: não é possível. Mas a fé fala: tudo é possível. Amém. Não importa se tem a circunstância está ruim, se os problemas estão ruins, a fé está sempre crendo que Deus vai abrir uma porta. Deus vai abrir um recurso. Imagina Israel no deserto dizendo: como pode sair água daquela rocha? Imagina, tanto lugar para tirar a rocha, Moisés vai tirar água daquela rocha? Mas quando Deus falou que ia sair água da rocha, Moisés feriu a rocha e água brotou da rocha. Porque quando Deus fala, está ali. Nós não precisamos buscar em outro lugar. Disse: eu sou o Senhor que te cura, vá até Jesus, Ele é o Senhor que te cura. Eu sou aquele que salva, vá até Ele, Ele é o que salva. Você sabe, a fé encontra recurso que outros não veem. Agora, se você não tem fé, pois então é melhor não tratar de mostrá-la, pois a fé pode ver. Fé é a substância das coisas que se esperam, a convicção das coisas que se não veem. A fé vê o que as pessoas cegas não vê. Você ouve a mensagem do irmão Brana, como nós estamos ouvindo essa sequência de mensagens, a mensagem não sabes, essa mensagem de Cristo é revelada em sua própria palavra. O irmão Brana falando da condição do mundo, falando do tempo do sodomismo que está no mundo, da imundície do mundo, da política corrupta, das coisas horríveis do mundo. O povo passa tudo por cima. Não, isso é normal, está acontecendo porque tem que acontecer. Mas a fé vê que a palavra de Deus sendo cumprida. A fé não olha nas coisas de uma maneira superficial, ela vê a palavra sendo manifestada. Não tem uma vírgula na terra hoje que não é a palavra de Deus se cumprindo. As pessoas cegas não vê. A fé é o sexto sentido. Os 5 sentidos estão bem, sempre. E quando não estão em desacordo com o sexto. A mensagem, o super sentido, o irmão Brana fala que Deus nos deu 5 sentidos do corpo. Esses 5 sentidos é para você tocar, para você cheirar, para você ouvir, para você falar, para você saborear. Mas Deus deu um super sentido para nós tocar em Deus. E a fé, ela controla, se um homem que tem uma verdadeira fé no coração, ela controla esses 5 sentidos. Não é os 5 sentidos que controla ela. A fé controla esses 5 sentidos. Se os 5 sentidos, se a mão está querendo tocar algo que não é de acordo com a palavra de Deus, a fé vai parar ela. Se a língua quer falar algo que não é de acordo com a palavra, a fé vai parar a língua. Se o ouvido está ouvindo as imundícies do mundo, a fé vai parar isso. Porque a fé controla os seus sentidos. Se você tem verdadeira fé no seu coração. Agora, se não tem, não. Qualquer coisa que o diabo vem, você vai recebendo. Vai ingerindo. Você não vê, porém o sexto sentido é a fé, é a certeza do que se espera. Você não vê, nem prova, nem sente, nem cheira, nem ouve. Porém, todavia, você sabe.
A fé o diz, e é tão certo que é real que você recebe uma substância, não somente uma imaginação, é algo que você tem. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. A fé está ali dentro do seu coração. O irmão Branham diz que Deus injeta algo dentro do seu coração como do tamanho de uma unha e coloca ali para que você creia em cada palavra que sai da boca de Deus. E a fé não aceita nada fora da palavra. A fé somente aceita a palavra. Se alguém vem e diz algo para você, você é um cristão, você ouve algo fora da palavra, a fé já rebate lá de dentro. Não, Senhor, isso não está de acordo com a palavra. Eu vejo as pessoas que vêm à plataforma e dizem: irmão Branham, eu tenho toda a fé. Pois então, o que está você fazendo aqui em cima? Vem. Eu não a tenho. E porém ali, quando você a tem, quando qualquer coisa a você lhe tem sucedido coisas que você simplesmente sabia que ia suceder. Porém não sabia como ia ser, porém ia suceder. Amém. Deus não fala para você como vai ser. Isso não é assunto nosso saber como vai ser. Como vai fazer é assunto dele. O que ele pede para nós é somente crer. Já Moisés, quando ele chegou na frente do Mar Vermelho, talvez Deus com certeza já tinha mostrado para Moisés que o mar ia se abrir, mas o povo estava todo assustado, falando: mas como se nós vamos passar? E os incrédulos então disseram: mas seria melhor morrer no Egito, que agora nós vamos ser cercados aqui. De um lado tinha os morros de Faraó, tinha os morros, do outro lado vinham os carros de Faraó, e na frente o mar, e agora? Mas quando Deus fala para você andar no caminho de Deus, ande no caminho de Deus, porque não é função sua abrir um caminho, é a função de Deus abrir um caminho. Se você não está no caminho provido por Deus, você vai entrar em problema mais cedo ou mais tarde. Mas quando você está no caminho provido de Deus, Deus sempre vai abrir um caminho para você passar. Como nós estávamos dizendo ali em São Paulo ontem, as pessoas dizendo que é muito difícil viver uma vida cristã. É difícil viver uma vida de santidade. Como que eu vou conseguir? A mulher fala: como que eu vou conseguir parar de cortar cabelo? Como eu vou conseguir parar de usar pintura? Como eu vou conseguir parar de usar calça comprida? É muito difícil. O homem fala: como eu vou parar de cobiçar? Como eu vou parar de beber? É muito difícil. Mas aí ele vai lá para o mundo, enfurna na bebida, quase morre na segunda-feira, atropela, mata, faz um monte de besteira. Ele não acha difícil. É difícil viver uma vida de alegria, de gozo, de felicidade por servir um Deus desse. As pessoas acham difícil, mas enfrenta todo quanto é problema no mundo e quase morre reclamando, e não acha difícil. Falou: Senhor, como pode as pessoas ser tão cegas? Sua palavra é uma espada. A Bíblia diz em Hebreus 4:12 que ela é uma espada, porém necessita uma mão de fé para empunhar essa espada. Somente a fé pode fazê-lo, empunhar a espada. E ela tinha muitos obstáculos. Essa mulher tinha. Primeiro, era uma grega. Talvez ela houvesse ouvido muitas pessoas falar: mas ele não veio para nós, ele veio só para os judeus, para os samaritanos. Mas a ela não importava quanto obstáculo ela tinha um objetivo, que era chegar em Jesus. Essa mulherzinha agora, ela tinha uma filha com epilepsia. A Bíblia diz que ela estava endemoniada. O profeta diz que era epilepsia. Epilepsia é um demônio, assim como o câncer é um demônio, como a dor de cabeça é um demônio, como qualquer enfermidade que você tem é um demônio. O profeta diz na mensagem, eu creio que é demonologia, o profeta diz que toda enfermidade, o início dela é na quarta dimensão. Primeiro era um espírito, e depois ela entra na pessoa, ela entra em algo no corpo que está com uma porta aberta para ela entrar, vamos dizer assim, aquele espírito, e ali ele começa a trazer o problema. Se é um câncer, é uma célula morta, uma célula apóstata, o profeta diz. E quando o Espírito vem, ele entra naquela célula e começa a dar vida para aquela célula. Ele começa a matar células em volta daquela célula, e o desejo dele é criar um corpo um corpo sem forma no ser humano. Mas tem vida.
Porque ele está crescendo, ele está andando no ser humano, então ele tem vida. E o único que pode matar aquela vida é algo maior do que aquilo, né? Mombrana diz que a incredulidade, a fé mata, mas a incredulidade ressuscita o diabo. Quando você receber oração, coloque aquilo para encerrado, fala, está encerrado, eu recebi oração e eu estou curado pela glória de Deus. Que se você duvidar, vai ressuscitar aquele demônio. Somente a fé. Essa mulherzinha, ela tinha uma filha e ela estava muito mal, e ela havia ouvido que Jesus curava a epilepsia. Agora a fé vem pelo ouvir, e essa era sua filha. Assim que ela havia estado disposta a ir a algum lugar e escutar a Jesus, pois ela tinha muitos obstáculos, porém sua fé não tinha nenhum obstáculo. Humanamente ela podia ter vários obstáculos, como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo, porém na fé dela, ela não via nada que impedia ela de chegar até Jesus. Essa noite, as pessoas têm muitos obstáculos, talvez até nós mesmos, né? Esses dias frios, você fala, como é que eu vou levantar cedo para ouvir a palavra de Deus? Como é que eu vou na igreja para ouvir a palavra de Deus? Tem muitos obstáculos que você precisa vencer, né? Às vezes o corpo quer acomodar. Nós seres humanos nos acomodamos. Nesse lado humano nosso, nós somos híbrido. E o híbrido, o profeta diz que ele acostuma. Ele é como o mulo não aprende. O mulo acostuma. E às vezes na parte humana nossa, nós costumamos ficar acomodado. Mas nós precisamos pedir graça a Deus para romper esses obstáculos. Falar, Senhor, hoje é dia de ouvir a palavra de Deus, eu quero estar ouvindo a palavra de Deus. Estava ouvindo um profeta dizendo essa mensagem hoje, uma pessoa que trabalhava num sábado ali, ela era apedrejada até a morte por trabalhar naquele sábado. O irmão Brana diz, o domingo é para nós servir a Deus. E às vezes nós temos muitos obstáculos, nós queremos fazer outras coisas ao invés de dedicar a nossa vida a servir a Deus. E todas as coisas lá atrás foram colocadas como exemplo. Estava dizendo do rei Saul, falando ali em São Paulo, conversando nos irmãos ali, falando do rei Saul, ali nos dias da Bíblia, ali no rei, ele mandou matar todos os afeminados daquela era. Mandou matar tudo. Todo aquele sodomita ele mandou matar. E hoje é normal. Hoje as pessoas falam, não, nós temos que respeitar todos. E realmente tem, porque existe lei hoje que faça você respeitar. Mas diante de Deus continua sendo a mesma imundície. Deus não mudou a sua maneira. Deus fez o homem para ser homem, fez a mulher para ser mulher. Qualquer coisa disso fora disso é uma perversão do diabo. Não interessa o que você queira chamar isso, que é coisa que tem que ser direito de todo mundo. Realmente nós estamos na era de Laodiceia, mas nós não estamos na era de Laodiceia. Nós estamos do lado de fora da era de Laodiceia. Nós estamos junto com o Filho do Homem, com a palavra. Hoje nós vimos o irmão Brana mostrar a luz do entardecer. Ela veio para separar as trevas de nós, para tirar nós completamente das trevas. E esse mundo jaz no maligno, é um mundo de trevas. Sua mente tem muito obstáculo, porém sua fé não tem nada que possa se interpor no caminho. A fé não conhece obstáculo. Pensemos em algumas das coisas que poderia haver sucedido com essa mulherzinha. Poderia alguém ter dito, tu és grega, em outras palavras, tua denominação não está patrocinando essa reunião ali, não tem nenhum direito de ir ali. Bom, se isso tivesse estado em sua mente, seja como for, não haveria estado muito tempo. Ela haveria ido embora. Porém, vemos que isso não a parou. Seja ela grega ou não, ela tinha fé. Isso era tudo que ela necessitava, era fé. Você tem que pedir a Deus fé para crer na palavra de Deus. Agora alguém poderia ter vindo e dito, bom, os dias de milagres têm passado, nós temos tantos médicos bons aí, para que você crê e que Deus cura? Não precisamos, como aquele irmãozinho, não me recordo o nome dele, que era o irmão Andrews, um irmãozinho que era um irmão que tinha até uma condição boa,
E um dia o irmão Brana foi orar por uma vizinha dele e Deus curou ela, né? E aí um dia a esposa dele ficou doente e ele era muito exaltado. E o irmão Brana foi e disse para ele: talvez eu poderia ajudar. Aí ele disse: eu não preciso da sua ajuda, eu tenho os médicos. Falei: mas não foi isso que eu quis dizer. Talvez eu possa ajudar rachando a lenha ou fazendo alguma coisa para ela, para ajudar. Não preciso não, eu tenho os médicos, nós temos os melhores médicos da cidade aqui, vai ficar tudo bem. Falei: amém. O Brana foi embora. Passou uns tempos, chegou o senhor Andrew suando lá na porta da casa dele. Irmão Brana, a senhora Andrew está morrendo. Ela disse: que pena, eu pensava que os médicos poderiam ajudar. O irmão Brana disse: mas não se preocupe, você tem bons médicos, ele vai te ajudar. A irmã Brana disse: eu deixei ele suar um pouco. Né? Muitas vezes as pessoas, quando ela é exaltada, tem que deixar ela suar, até ela se humilhar e reconhecer que ela não é nada, né? E que o grande é o Senhor Jesus Cristo. Então o profeta, a conversa se estendeu e o profeta, por fim, sabia que ele ia lá, né? O profeta nunca recusou o chamado, né? E foi lá e orou por ela e Deus curou aquela moça. Deus curou a esposa dele. Mas primeiro ele teve que se humilhar. Então tudo depende de onde está a sua fé. O que você está olhando, né? Um bom médico, é bom ter bons médicos, é maravilhoso, graças a Deus. O irmão Brana diz: ai da humanidade se não fosse os médicos. Mas eles têm um limite, né? Mas agora Deus não tem limite. O irmão Brana diz que a árvore da vida não tem fim, não tem limite. A árvore da ciência, ela tem um limite, porém a árvore da vida não. Quanto mais você sobe nela, mais você é abençoado. Então viva da árvore da vida. Ou alguns deles poderiam ter dito: pois se você vai ao jogo de cartas ou a qualquer classe de diversão, ou as pessoas rirão de ti. Ela ainda foi persistente. E logo poderiam ter chegado a esse miserável comentário: sabe, o pastor te tirará da igreja se fores ali e envolveres com algo assim. Porém isso não a parou. Ela ainda foi persistente. Ela ia de todas maneiras, porque ela havia encontrado a fé. A fé o vai fazer. A mim não me importa o que os outros pensem, a fé faz. Não importa o que as pessoas pensem da palavra de Deus, da mensagem, né? Pessoas podem dizer que a mensagem não é mais a mesma, mas para mim ela é a mesma. As pessoas dizem: hoje nós não precisamos mais do irmão Brana, mas para mim eu preciso do irmão Brana. Eu creio que um dia desse vai haver uma ressurreição, e eu creio que ele vai continuar sendo profeta. Samuel, olha aí Samuel, quando ele morreu, já fazia mais de 2 anos que ele tinha morrido. E havia um rei apóstata, Saul, rei ciumento, ficava com ciúme de Davi, porque ele viu, creio que no fundo do coração dele, ele sabia que Davi tinha sido o homem escolhido por Deus. E quando Deus começa a abençoar as pessoas, às vezes causa ciúme em outros ao redor, né? Em vez das pessoas buscar Deus, elas preferem ficar olhando para os outros, né? E Saul era assim. Então ele se afastou tanto de Deus que foi consultar Deus pelo Urim de Tumim e não falava com ele. Foi no sonho, Deus não dava um sonho. E o profeta Samuel havia partido, Deus havia recolhido ele. Então o que ele fez? Aquilo que ele tinha mandado exterminar também, que era as feiticeiras. Tinha mandado exterminar os sodomitas e os feiticeiros, né? Mas tinha ficado uma lá. Sempre sobra um espírito, porque o espírito você não mata. Ele tinha mandado exterminar aquela raça, mas o espírito dele saía e entrou em outras. Então ele foi até uma determinada feiticeira, porque sempre tem alguém que sabe, né? Lá tem uma feiticeira boa lá, hein? Vai lá. E aí ele foi, chegou lá na feiticeira, ela falou: mas tu sabes que Saul está exterminando todas as feiticeiras? Ele disse: não, mas pode chamar Samuel, chama esse sujeito aí. Aí aquela feiticeira disse, quando viu aquele homem subindo com um manto, né, ela disse: veja Deus subindo, com a aparência dele. Ele falou a aparência dele, Saul disse: esse é Samuel.
né? E Samuel continuava sendo profeta. Samuel olhou para ele e disse: olha, hoje mesmo você estará comigo. Hoje mesmo você vai morrer na batalha e você vai estar comigo. Ele continuava sendo profeta. Quando a pessoa parte desse mundo, ela não muda o que ela é, ela vai continuar sendo o que ela é, né? E quando houver uma ressurreição, cada um vai voltar sendo o que ele é. Finalmente abriu o caminho através de todos esses obstáculos e chegou a Jesus, né? Quando você chega a Jesus, você fala: agora está resolvido? Ainda não. Observe bem o profeta dizer aqui. Agora aparentemente todos os seus problemas haviam terminado. Ela chegou em Jesus, porém não foi assim, apenas estava começando. Quando você vem a Jesus, às vezes os problemas seus aumentam. A pessoa às vezes está lá vivendo com a esposa dele, está uma maravilha, né? Tudo vai para um lado, vai para a festa, vai junto, vai beber, vai junto, vai para a igreja, vai junto. Mas quando um ouve a mensagem, né? Ouve a palavra de Deus e fala: olha, você deve se arrepender e ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Opa, isso aqui eu não ouço lá na minha igreja. Eu não ouço as pessoas falar essas coisas lá, né? Então ele vai na esposa e fala: olha, eu fui ouvir um sujeito me dizer, encontrei com uma pessoa na rua, no trabalho, seja onde for, e ele disse que a doutrina dos apóstolos continua sendo o mesmo fundamento de Deus hoje. Aí já começa as brigas: você vai dar ouvido para ele? Ou você vai dar ouvido lá para o meu pastor, o padre, ou para alguém mais? Né? E aí ele, por fim, ou ela resolve pegar a mensagem, viver pela mensagem, viver pela palavra, pronto. Aí começam os problemas. Né? Então quando você vem para Deus, não pense que os problemas vão acabar. As suas lutas vão começar. Porque tudo que você ia a favor, você tem que ir contra. Amém. Porque se você estiver andando ainda conforme o rumo do mundo, isso significa que você nem chegou a Jesus ainda. Porque quando Jesus está na sua vida, você vai contra as coisas do mundo. Porque a Bíblia diz claramente: se você ama o mundo ou as coisas do mundo, é porque o amor de Deus não está em vós, né? Vemos isso a cada noite. Ele vem diretamente a nós cada noite. E Ele mesmo prova que Ele está aqui. Porém, ainda assim, regressamos à noite seguinte com todos os nossos problemas de novo. Vem vocês? Isso é certo. Ela chegou a Jesus, ela talvez, se ela tivesse tido a classe de fé, com a primeira decepção depois de encontrar a Jesus, ela haveria sido uma renegada e haveria regressado. Porém, vem vocês, a fé não faz isso. Né? A fé não faz isso. Eu fui lá, ouvi uma mensagem, ouvi o pastor dizer tal coisa que eu não gostei. Se está fora da palavra, amém. Chega no pastor e fala: você falou coisa que não está de acordo com a palavra, você não deve falar isso. Porém, se estiver de acordo com a palavra, seja contra eu ou seja contra você, receba. Porque não sou eu falando, é a palavra de Deus falando. A fé não é solta, a fé é persistente, se mantém firme. Que coisa maravilhosa é uma pessoa de fé, né? Uma verdadeira fé, não uma fé mental, que um dia crê, outro dia não crê, né? A fé não muda. O Brana diz que a fé não tem par. A fé, ela caminha sozinho. Mesmo que você tenha que ficar sozinho, você fica sozinho. Mas é a fé que vai te mover ali. Né? Se você ouvir os testemunhos pela fé não foi pela fé e mais alguma coisa, foi somente pela fé. Agora observe, ela tinha toda a confiança e fé neste homem, né? Se você vai receber a oração, seja de um irmão, seja de uma irmã, seja de um pastor, você deve ter fé que aquele homem vai ter que falar com Deus, mesmo que seja o seu esposo. Não é só o pastor que deve orar por vocês. Você está com um problema em casa, chama o seu esposo, pede para ele orar. Se ele é um cristão, chama a sua esposa, pede para ele orar, chama o seu filho. Você use o recurso que está ali com você.
Né? Para que Deus, eu creio que honra isso e abençoa isso. A Bíblia diz que e porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Ela não disse, é só o pastor que vai pôr a mão sobre os enfermos, só fulano ou ciclano. Não, Senhor, é cada um que crê. Tudo é possível que crê. É lógico que o pastor ou o ministro, seja o que for, ele é colocado para juntar o povo. Ele é levantado para ajudar o povo. Mas não é toda hora que você está ali. Então use sempre o recurso que você tem na sua mão. O Brana diz na mensagem A Maior Batalha Pelejada, ele disse, bata no diabo com o que você tem na mão. Se você tem um pedaço de pau na mão, bata nele. E o pedaço de pau nosso é a fé. A fé na palavra de Deus. Porém, veja, a fé o faz. E mantém firme. Agora observe, ela tinha toda a confiança e fé neste homem. Agora, se ela somente houvesse estado zombando, simplesmente dizendo, irei lá e tentarei, e verei o que ele tem para dizer. Se ele diz algo contra nossos credos, nós simplesmente iremos embora. Simples assim. Porém, ela veio por algo e havia resolvido permanecer ali até recebê-lo. Que coisa maravilhosa. Eu falei, Senhor, me dê essa fé no meu coração. O irmão Brana diz de um senhorzinho que foi orar no campo de milho, né? Como eu estava dizendo ali em São Paulo, no Salmo 5, Davi disse, né? Na longa noite eu a ti vigiarei, pela manhã tu ouvirás a minha voz. E as pessoas não oram. Pessoas, aquela mulher ali, a mãe de Moisés, o pai de Moisés, Arão, o Brana diz que ele orava sem cessar a noite toda, para que Deus enviasse um libertador para tirar o povo que estava sendo escravizado. E Deus deu a maior arma na nossa mão e nós não usamos. Às vezes não oramos. Então você tem que ser uma pessoa persistente. Eu vou ficar aqui. Aquele irmãozinho foi orar lá no campo de milho e falou, Senhor, eu estou aqui, vou permanecer aqui até que tu me deixa com o Espírito Santo. Ou tu me enche com o Espírito Santo, ou tu vem buscar meus ossos aqui, porque eu daqui não saio enquanto tu não me encher com o Espírito Santo. E assim devemos ter essa fé com o nosso coração, de estar na palavra de Deus até ser cheio do Espírito Santo. Porém, ela havia resolvido permanecer ali. Essa é a pessoa. Como a rainha do sul, que pregamos a outra noite. Observe quando ela chegou a Jesus, em lugar de receber, ter um bem-vindo, ela foi rejeitada. Agora, que crê você que aconteceria com as pessoas hoje, se chegasse a esse ponto e a tratasse dessa maneira? Jesus lhe disse rapidamente, depois que ela passou por todas essas barreiras, toda aquela dificuldade para chegar até Jesus, ela veio a ele, ela correu para ele para adorá-lo e disse, tu, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está atormentada de diversas maneiras com o diabo, e sei que tu és um grande curador, e venho a pedir que me ajudes. Ele simplesmente a ignorou. Olhou e seguiu caminhando. Que coisa! Ela foi um pouco melhor que nossos pentecostais modernos. Que coisa! Eles haveriam levantado o nariz e haveriam dado a volta dizendo, não tenho que fazer isso. Porém, não essa mulher, ela tinha fé e ela permaneceu ali mesmo. Não se moveu, não saiu do lugar. Agora eu vou lá, vou ali para ver se tem um pastor mais educado, que prega melhor, que fala umas palavras melhor. Não, Senhor, ela permaneceu ali, porque sabia que ali estava a palavra de Deus. Como Pedro disse para Jesus, 170, aquela comissão que Jesus havia comissionado